Olá, sou Duda Porto, arquiteto, e hoje eu estou no Profissões. Duda, obrigado pela receptividade, aqui no seu escritório. Eu queria começar com você. Quando e como você decidiu se tornar arquiteto? Primeiramente, obrigado pelo convite. Acho que me tornar arquiteto, acho que eu decidi. Acho que quando ainda eu estava na escola, com certeza a maior influência foi meu pai. Meu pai nunca foi arquiteto, eu sempre falo isso, ele sempre foi um empresário, mas ele era apaixonado pela arquitetura. Então, assim, eu vivi a minha infância acompanhando ele fazendo maquete da nossa casa, fazendo maquete da escola que ele estudou. Então, assim, foi essa convivência com uma pessoa que ela é autodidata da arquitetura, mas muito apaixonado pela arquitetura. Então, com certeza, foi isso que me motivou a fazer arquitetura. E engraçado porque eu nunca tive dúvida de que eu estava na profissão certa e que isso que era o que eu queria. Quando você se formou para cá, acho que tem algum tempo aí nesse caminho, e você cresceu muito. Você imaginava que você ia chegar onde você chegou hoje? É difícil falar que a gente imagina, Eu acho que o sonho, eu acho que é uma coisa contínua no dia a dia, Eu sempre falo assim, eu acho que porque eu sou um pouco sonhador também, assim, eu não tenho muito medo de sonhar e eu não gosto de sonhar muito longe, Eu gosto de sonhar as coisas que estão mais próximas do meu alcance e que me dão motivação para que eu busque alcançá-las de uma maneira mais rápida. Então, assim, eu não visualizei aonde eu estou hoje, quando eu estava na faculdade, Eu acho que foi uma coisa bem gradativa, assim, Mas sempre na busca de um novo, Sempre na busca de um sonho. Para o pessoal que está ingressando na faculdade, que está pensando, está na dúvida ainda se vai ou não para arquitetura, esses caras conseguem se encaixar no mercado? É tranquilo para eles entrarem? Queria que você falasse um pouco para eles da expectativa. Olha, eu acho que tanto a arquitetura quanto qualquer outra profissão, primeiro você tem que gostar do que você está fazendo, Eu acho que o começo da faculdade, ele mostra ali um pouco do que é a faculdade, o que é a profissão, mas eu acho que a profissão mesmo você conhece no dia a dia, tendo uma proximidade com o trabalho, Você na faculdade, você estagiar, onde você possa entender como é que é o fluxo do trabalho, E relacionando um pouco isso, assim, eu acho que a arquitetura eu sempre vi ela como uma ferramenta que me leva a uma variedade de negócios e de oportunidades, Então tem gente que pensa que a arquitetura é só o desenho, que é só... Para mim não, para mim a arquitetura é uma caixa aberta para vários negócios e várias realizações. Então acho que isso é uma coisa muito importante para quem está num momento de decisão, É igual a engenharia, Engenharia, você está ali, engenharia te desdobra para vários segmentos. A arquitetura da mesma forma. Acho que as pessoas às vezes não visualizam tanto isso, Mas eu sempre visualizei. Acho que eu tanto herdei do meu pai o lado do amor pela arquitetura, como um pouquinho do lado do empresarial também, Como a gente pode transformar qualquer negócio, em um bom negócio. Então acho que isso daí foi um pouquinho dessas heranças e o que me fez, estar no caminho que eu estou hoje. Como é que esse campo se abre tanto, O que você tem aqui hoje, assim? Você tem um conglomerado praticamente. Hoje aqui, assim, eu estou num espaço, a gente está num espaço hoje que tem o nosso escritório de arquitetura. Hoje nós temos 30 colaboradores, Acho que a gente tem uma equipe super capacitada hoje. A gente sempre investiu muito em consultoria, em planejamento. E a gente tem uma equipe que ela é diversificada, A gente tem pessoas que estão focadas na arquitetura residencial, focadas na arquitetura comercial, E a gente tem feito muito empreendimento também. E a arquitetura, ela é carente, pelo menos eu enxergo algumas carências no dia a dia. E o que eu fiz foi trazer para esse espaço aqui empresas nossas também que complementassem exatamente essas carências. Então a gente tem, assim, hoje a IC, que é uma empresa que só faz gerenciamento de projeto. Tem uma outra empresa que complementa muito, que é a Vital, que é uma empresa de gestão de consumo, que trata muito da questão da sustentabilidade, A gente tem uma outra empresa 2D que é de investimentos imobiliários. Então, assim,
eu nunca tive medo de não ter cliente, né? Porque se eu não tiver cliente, eu busco o cliente, né? Então, assim, essa empresa ela é bem interessante porque ela surgiu exatamente de opções de negócio que a gente criava em função da arquitetura, né? Então, assim, eu já tive uma viagem, um trabalho fora do país, onde eu cheguei lá, isso foi em 2006. Eu sabia que eu ia encontrar alguns empresários de alguns ramos. Então, eu já fui com alguns projetos que eu estudei que era carente naquela região. Entendi. Então, eu já cheguei apresentando projetos para eles, em vez de eu esperar o que eles queriam. E na hora que eles olhavam, eles falaram, caramba, mas é isso que eu preciso. Então, assim, então acho que isso é tentar buscar um pouco a oportunidade, né? E não ficar sentado, igual no momento de crise. No momento de crise, você vê muita gente reclamando, não tem trabalho, ou tá... Não, é um momento que você tem que analisar, você tem que entender o que está acontecendo e você tem que buscar, né, algo que complemente esse momento. Como é que é o dia a dia de um profissional que trabalha com arquitetura, apesar de ele ter vários campos, né? O seu, por exemplo. A arquitetura, assim, eu chego sempre muito cedo no escritório, eu acho que é um momento que eu consigo produzir muito, né? A arquitetura, vou até falar um pouco assim, ele tem vários estágios na minha visão. Você tem um estágio quando o arquiteto que você está ali produzindo e desenvolvendo um projeto, né? E eu sempre falo o seguinte, né? Se eu pegar a minha trajetória, né? Eu comecei, e aí quando eu comecei, teve um amigo meu que me indicou para um cliente. E aí esse cliente me indicou para mais 2. E aí depois esses 2 me indicaram para mais 2. Então o começo de qualquer profissão, você fazendo uma coisa qualificada e com planejamento e com qualidade, é fato que você vai virar uma rede. É fato que aquele teu cliente no boca a boca, que é a melhor propaganda que você pode ter, que é o boca a boca. Porque assim, quem está te indicando, ele tem a certeza de que foi feito um bom trabalho e a pessoa que está recebendo essa indicação, ela tem certeza que é uma indicação muito forte. Então, rapidamente a gente criou uma rede, eu criei uma rede de trabalho muito grande. E esse meu amigo nem sabe que ele foi a origem, eu tenho até que falar para ele. E assim, eu criei essa árvore dos clientes de uma forma muito fácil. Só que chega num determinado momento, onde você já tem um número de clientes tal, que você tem que ter equipe. Se você não tiver equipe, você não vai conseguir dar a qualidade que você tem. Então o arquiteto passa a ser um pouco empresário. Porque ele começa a ter que administrar, para manter a mesma qualidade de entrega, a equipe. Então você tem que ter treinamento, então você tem que tem que tentar qualificar todo mundo ao máximo para que a gente não perca a alma, que é a origem disso tudo. Então hoje eu desdobro o meu tempo exatamente nisso, é o tempo da criação, né? Então eu chego cedo no escritório e às vezes é um momento que eu tenho ali para poder desenvolver e criar. Na verdade a gente cria o dia inteiro, eu crio muito dormindo também na hora da noite. Eu sou muito assim, né? Eu estou sempre querendo buscar alguma coisa nova e uma parte do tempo para poder ver de que forma que eu organizo essa equipe do escritório, todo mundo, para que a gente consiga manter a mesma qualidade lá daquele primeiro cliente que foi a origem de tudo, entendeu? Cara, o tempo de faculdade, a gente estava conversando aqui um pouco mais cedo, que a faculdade é bem pesada, né? Como é que é o tempo de faculdade para o cara que vai entrar agora? Olha, a faculdade de arquitetura, por incrível que pareça, ela não é nada do que as pessoas às vezes acham, que é muito fácil, que é só desenho. Acho que hoje ninguém mais acha isso, porque todo mundo conhece alguém que já fez arquitetura. É uma faculdade que ela tem muita matéria exata, ela tem tem uma cobrança muito grande. Eu acho que assim, as faculdades elas têm os projetos que a gente precisa fazer são projetos que realmente eles precisam estar completos, eles precisam, né, a gente começa do começo, meio e fim. Então é uma faculdade que trabalhosa, né? Então, agora ao mesmo tempo é muito prazerosa, né? Porque tudo que você faz, tudo que você constrói, que você realiza sonho, né? Eu acho que esse é o maior prazer da profissão, né? E na faculdade você já sente isso, porque a cada entrega de projeto, né, você criou alguma coisa ali. Então aquilo ali, eu até hoje eu lembro dos projetos que eu criava na faculdade. Eu tenho as maquetes ainda. Então isso é uma situação que é muito gratificante, né? E que eu acho que é o maior combustível para a nossa profissão. Eu acho que o arquiteto tem isso, né? Ele pensa, planeja e executa. Ele tem que executar, né? Eu acho que a pessoa que só fica no pensamento, no sonho também, eu acho que e aí o planejamento é isso. Eu acho que um outro item que a gente tem aqui dentro, que a gente, né, discute muito, é o planejamento. Porque hoje o planejamento é tudo, porque faz você conseguir rodar toda a tua linha de processo para que você consiga executar, para que você consiga realizar.
E depois que você sai da faculdade, você tem que entender que você tem que realizar o sonho do cliente. Então aí tem outras matérias envolvidas no meio da arquitetura, da profissão, que é exatamente você ter a capacidade de absorver, de entender e de conseguir dialogar com o desejo do cliente para que ele possa ser realizado, né? Ele tem que ser viabilizado, né? Então isso é muito importante. O Duda estava me falando que ele tem um projeto recente, não é, que ele planeja muito mais e executa muito rápido. Fez uma casa em 33 dias, se eu não me engano. A gente tem assim, uma coisa que a gente faz muito aqui dentro do escritório e a gente tenta explicar isso muito para o cliente, que é o seguinte: vale muito mais a pena você perder muito mais tempo planejando, né? Você fazendo todo o processo de planejamento, um processo natural de arquitetura. Você tem um estudo preliminar, você tem um anteprojeto, depois você tem os projetos complementares, que é o projeto de estrutura, de instalação, de paisagismo, de ar-condicionado, e você tem que estar com isso tudo muito compatibilizado dentro do teu projeto. Depois que você tiver com isso tudo muito certo, e principalmente o cliente muito certo do que ele quer, aí você executa, né? E você vê que no Brasil esse é um problema sério, né? Você vê as obras públicas, por exemplo, né? Você vê, os preços começam a ficar superfaturados, por quê? Porque não teve planejamento, né? Então eu falo para o cliente o seguinte: a casa é um produto, e se é um produto ele tem que ter preço. Você não pode começar uma casa sem saber o quanto ela vai custar, né? E para isso você precisa ter planejamento. Então esse é o número 1 para você poder transformar a execução de um projeto, ou residencial, ou comercial, ou o que for, numa realização de sonho tranquila, né? Não traumática. Então, assim, é planejar. No Japão, já tem isso. Lá você planeja um ano e executa em um mês. Aqui você planeja um mês e executa em um ano. Então, você vê quem vai pagar mais caro. A conta no final, né? Não tem muito o que fazer. Qual foi o maior desafio da sua carreira, Duda? Eu acho que essa pergunta é complicada, porque, assim, eu vou te falar que eu sou uma pessoa que eu me desafio o tempo inteiro. Entendi. Né? Eu acho, assim, várias coisas que eu faço, eu estou sempre eu vejo assim, eu tenho que passar por aquele processo do desafio para a realização, né? Então, assim, como eu sonho muito, então eu acho que eu estou sempre me desafiando. Então é difícil eu eleger sabe? Mas, assim, eu digo que existem alguns projetos. A gente fez um projeto agora que é um projeto... O objetivo do projeto era fazer o projeto mais simples possível, né? Mas foi um projeto que trouxe para a gente uma curiosidade na arquitetura que eu não tinha enxergado ainda. Então, assim, eu comecei a enxergar isso. Foi um projeto de uma casa, era uma cabana, né, de 47 metros quadrados, ela foi construída em 15 dias. E eu tentei fazer a proporção mais equilibrada possível, com a maior simplicidade possível, só que mais sofisticada. E aí, conforme as pessoas iam conhecendo, iam entrando, iam despertando algumas emoções nas pessoas. Né? Você ia vendo as pessoas remetendo essa forma da casa mais simples e com aconchego, e todo mundo falava assim: pô, é isso que eu quero para mim, é isso que eu preciso. Então, assim, eu comecei a descobrir duas coisas na arquitetura. Uma é que você tem a capacidade de repente, despertar nas pessoas um desejo que nem elas sabiam que elas tinham. Então, esse é o número 1, que eu acho que é muito importante. E a segunda foi o seguinte: através desse projeto, a gente foi chamado para fazer um projeto na Romênia, na Transilvânia, numa vila histórica tombada. Um italiano chamou a gente e ele falou: Duda, eu chamei vocês pela emoção que eu senti ao chegar naquele espaço, que era uma casa simples. Mas é porque era essa emoção, esse sentimento que eu queria levar lá para a Transilvânia. E aí eu vi o quanto que a arquitetura transborda a questão física, né? Então é você estar no lugar e você ter um sentimento através, é como a música, né? E ele veio pra gente através disso. Então, assim, da forma mais simples, do conceito mais simples, mas não um simples complexo, porque era uma simplicidade pensada, uma simplicidade projetada, né? Então, assim, tudo tinha sentido dentro daquela simplicidade. Então, isso eu acho que é muito importante, porque não importa o tamanho, não importa... O que importa, eu acho que é a alma que você bota na situação e naquele momento ali. Então, acho que esses são os desafios que mais motivam a gente. Duda, quais as características que uma pessoa que quer fazer arquitetura precisa ou deveria ter? Primeiro é a capacidade de escutar, né? A capacidade de entender o que provavelmente a pessoa que está te pedindo algum projeto, né, ou a realização de algum sonho, você conseguir entender, absorver isso.
Porque não adianta nada você querer impor algo que não é o que a pessoa quer. Sim. E você ter a capacidade de analisar isso, né? Você ter a capacidade de conseguir identificar o ponto de equilíbrio do que a pessoa quer. E se posicionar no que você acha que dentro do que você entende, o que é correto, o que não é. A outra coisa é ter paciência, porque assim, um projeto, ele não é feito da noite para o dia, né? Uma realização de um projeto, e existem várias escalas de projeto. Você falar de um projeto residencial em relação a um projeto comercial, são visões completamente diferentes, né? Um projeto comercial, ele é a razão pura, né? Ele é objetivo. Agora, um projeto residencial, ele é uma junção de emoção de uma família, ou né, de um grupo, ou de uma pessoa, mas ali você precisa dar tempo para a pessoa se achar no que ela quer e você tem que ter esse diálogo. Então tem que ter um pouquinho desse lado, não psicológico, mas você precisa conseguir ter esse questionamento ser uma pessoa, né, muito aberta às mudanças. Alguma dica para a gente encerrar para o pessoal que está querendo entrar para fazer arquitetura? Olha, eu acho que vale muito a pena frequentar um dia, fazer uma visita a um escritório de arquitetura, como funciona no dia a dia, né? Porque eu acho que a arquitetura é muito encantadora, assim, eu acho que porque é uma profissão que você luta muito, é uma profissão que você sofre muito, é uma profissão que você, sabe, você tem esse momento da vitória, né, da realização, e o momento também da frustração, quando você acha que você vai realizar uma coisa e de repente não dá para realizar, mas que te dá força para você poder conquistar outras vitórias. Então, assim, eu acho que a arquitetura ela é um universo aberto para várias situações e várias conquistas. E ter meta, né? Eu acho que para tudo você tem que ter meta e tem que ter responsabilidade. Então, acho que essas são as questões principais, né? Mas, assim, é uma profissão que eu digo quase de sonho, assim, porque é literalmente, né? Quando você consegue surpreender o cliente, quando o cliente vem aqui com uma ideia e quando você mostra, você viu que você conseguiu superar a expectativa dele, pô, isso não tem, sabe, não tem preço. Eu acho que é o que eu falei no começo. É o que motiva a gente no dia a dia, né? Então, assim, o que você tem que fazer é você criar toda hora essas situações de realização. Bom, te agradeço. Fechamos já no Profissões. Duda, obrigado. Obrigado pelo... Pessoal, obrigado aí pela presença. Duda, se quiser falar alguma coisa. Não, acho que é só isso. Acho que para quem tiver na dúvida ou ter, assim, o desejo de fazer arquitetura, a minha opinião, eu acho que vocês, né, se tiver o amor pela arquitetura, vocês podem ir tranquilamente, que essa profissão é encantadora.